A sua vocação para a igreja, ela aconteceu aos 13, aos 19, você passou, desistiu, continuou, e hoje é talvez uma das pessoas mais conhecidas no Brasil, quando você fala de igreja e de padre. Como que é essa sua entrada na igreja aí de criança? Desde criança, com 13 anos já queria? É muito jovem, não? A minha formação sempre foi uma formação que teve o aspecto religioso, não tanto por influência do pai e da mãe, mas era o mundo que a gente vivia. Claro que eu estou com 76 anos, há 75, 78 anos, há 60 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu ligava para minha mãe, para o meu pai, no telefone de manivela, que aí a telefonista atendia, dizia, eu quero falar com São Paulo, e ele podia levar durante a semana 8, 9 horas de espera. E no domingo levava pelo menos 45 minutos. Então nós passamos por uma evolução muito grande. E em tudo há essa situação histórica de cada momento. Então, a minha infância foi uma infância de meninos pobres, nós não tínhamos grande possibilidade. Eu sempre perguntava para minha mãe, por que que as crianças daquelas casas ali perto de nós ganham carrinho que acende luzinha, de controle remoto? Eu sempre ganho esse carrinho de pau. Ela disse, porque o Papai Noel começa de lá para cá. E aí aqui ele dá isso. Falei, o ano que vem ele não pode começar daqui para lá para eu ganhar aquele brinquedo lá que os outros ganham? Ela falou, não, ele vai começar sempre de lá para cá. Falei, tá bom, o que que eu vou fazer, né? O Papai Noel não muda o caminho. E então eu ganhava sempre uma carriolinha de madeira. E empinava pipa, jogava bolinha de gude na terra, a gente brincava na rua. Era um tempo em que as crianças brincavam na rua, não tinha outra alternativa. Eu fui ver televisão, o meu pai arranjou uma televisão Columbia, que parecia um caixote enorme, com válvulas e tudo, e ele falou para mim e para o meu irmão, olha o que o papai comprou para vocês. Para a gente assistir o Pica-Pau, o Falcão Negro, e a gente via até a massa de tomate sendo jogada quando feria alguém para fazer o sangue. Então, as coisas vão mudando. E a minha opção pela vida da igreja, da comunidade, ninguém ia da minha casa, eu ia sozinho. E os meninos da rua, quando me viam indo para a igreja, a gente usava naquele tempo terninho, né? Uhum. Calça curta até o joelho, palitozinho e meia branca até o joelho. E aí os garotos que falavam, você vai na missa, chutavam a bola na minha meia branca. Aí eu ia chegava na igreja com a meia manchada da bolada que tinham me dado na perna. Mas eu nunca desisti. E a mãe e o pai não iam na igreja? Não... Minha mãe ia mais quando solteira. Depois, eu sei pelo que ela contava, depois de casada ela não tinha uma frequência. E rezávamos em casa, minha mãe é sempre muito piedosa, ela foi filha de Maria e tudo mais. Mas depois do casamento, devido às tarefas de sobrevivência, meu pai trabalhava num armazém, então quando tinha feira, minha mãe tinha que preparar o lanche da quinta-feira para ser vendido, era o bauru que chamava. Então ela preparava tudo na véspera, então ela tinha muitas tarefas. Cuidar de casa, cuidar do meu pai, cuidar dos 2 filhos, depois nasceu meu outro irmão, nós éramos 3 também. 3 Meus irmãos. 2 irmãos já são falecidos. Então, eu gostava de ir na igreja. E na escola onde eu estava, tinha uma irmã muito boa, chamava-se Irmã Inesita. Ela quase não enxergava. Ela usava um óculos que parecia um fundo de garrafa. E ela viu os alunos que estavam com mais dificuldade, eu era um dos,
e chamou para nós ajudarmos na missa, para sermos coroinhas. E eu fui, e eu gostava tanto dela que em uma semana eu aprendi a responder a missa em latim. Porque a missa era em latim, Sim, sim. isso é 1958, 59. E eu respondia a missa em latim e cuidava do padre Antônio, que ele tinha estado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma neurose de guerra, não podia fazer nenhum barulho forte que ele assustava, se batesse a porta ou se caísse alguma Ele coisa. achava que era uma explosão, alguma coisa assim. Ele tinha medo. Nossa Então Senhora. a gente precisava segurá-lo. Então as irmãs nos treinavam, eu e outro meu amiguinho, e o outro coroinha se chamava Augusto, era de uma família portuguesa. Sabia disso aí, Augusto? Não? E eu ia chamá-lo sempre, ele vinha me chamar. Ele faleceu faz algum tempo. Depois ele se tornou um grande empresário. E eu lembro que um dia foram me chamar para eu ir. Na quinta-feira tinha a bênção do Santíssimo. Então nós íamos, os coroinhas lá, para incensar e tudo mais. E o meu amigo falou: eu duvido que você ponha essa bombinha morteiro na caixa do correio da família ali. Aí ele duvidou, eu fui e pus a bombinha lá e estourou tudo, deslocou a coluna. E aí foram reclamar na minha casa, minha mãe falou: não, mas o Júlio foi para a bênção do Santíssimo. Mas que bênção o quê? Antes ele foi lá derrubar, explodir o portão da minha casa. E quando eu fui para o seminário a primeira vez, incentivado pela irmã Inesita, a vizinhança ficou tão feliz, porque me via na rua, tinha a bomba e todas as coisas que aconteciam. Na quinta-feira, iam as carroças para a feira, a gente ia lá, pegava os cavalos, ia passear com os cavalos. Então, era uma criança normal daquela época, né? A gente fazia briga de torrão, a gente ficava tirando o torrão da terra vermelha e fazia guerra com a outra turma, as turmas de ruas. Aham. E andávamos de carrinho de rolemã, de patinete. E aí, quando a vizinhança soube que eu ia para o seminário, meu pai e minha mãe não tinham as coisas para mandar, que a gente chama de enxoval. Então, tinha que levar tantas calças, tantas camisetas, tantos par de meia. E minha mãe não tinha, meu pai não tinha. Aí a vizinhança me deu tudo de presente para eu ir embora. Toma, Padre Júlio, leva e vai pro seminário. Vai. Não é isso que vai dificultar a sua ida, não. Eu lembro até o número da minha roupa, porque eu tinha que bordar, tinha que pregar o número na roupa, porque ia para a lavanderia do seminário, e depois, quando voltava, o meu número era 21. Olha só. O meu número era 21. Então, aí, quando vinha a roupa da lavanderia, separava os números. E aí, o número 21 eram as minhas roupas. Mas eu sofri muito de ficar longe de casa, tinha pouca idade, tinha terminado o que hoje seria o 4º ano. Naquele tempo, a gente falava fazer exame de admissão, não sei se vocês ouviram falar isso. Aí, eu fiz o exame de admissão no seminário, e comecei o que naquele tempo chamava o ginásio, que hoje é o 7º ano da escola. Sim, sim. O 6º, 7º ano. Mas eu fiquei com muitas saudades de casa. Aí minha família mudou daquela praça onde eu morava, que a vizinhança me mandou embora. E quando eu vim de férias, já fui na outra casa que a gente estava. E eu fiquei com muitas saudades do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. E aí eu voltei para o seminário, que era em Araraquara. E aí eu quis voltar para casa. Aí eu voltei para casa, fiz o ginásio todo. E no colegial... Quando você foi a primeira vez, você tinha 13 anos. Por aí. Era uma criança. Adolescente, né? E aí eu sentia muito, porque o seminário também era muito rígido. Imagina. Eu apanhei de vara. Palmatória, aquelas coisas. Eles, assim. como machucava muito a mão, eles batiam na barriga da perna. Com a vara de bambu. E eram os padres que faziam isso com sim, vocês? Em caso de não tirar uma nota boa, não porque obedecer por questão disciplinar. E Nossa. tinha no 2º andar do prédio uma cruz bem grande na parede, perto das escadas,
E um dia o padre falou para um menino, vai ficar ajoelhado na cruz. E era aquela cruz do corredor que todo mundo via. E tinha uma cruz no jardim, grande, daquele tempo das cruzes dos missionários, que estava escrito salva a tua alma, e toda cercada de plantas. E o menino entendeu que aquela cruz onde ele ia ficar ajoelhado era aquela de lá. E aí ninguém mais achava. Ficou noite e o menino ajoelhado lá, naquela cruz, e tinha as plantas escuro, ninguém via. Nossa, foi um terror aquela Coitado. noite. Que aí o padre, desesperado, porque ele pôs o menino de castigo e ninguém achava. Perdeu a criança, né? Achou que era culpado. E no disso dia aí. que eu levei o castigo, o padre ainda falou para mim, vai chorar com o padre Martinho, que era o reitor. E o padre Martinho era um padre muito, assim, muito humano. E eu fui bater na porta Ele era bonzinho. do quarto dele, e ele abriu e falou, o que foi? Eu falei, eu vim chorar. Aí sentei lá, a batina dele ficou molhada, tanto que eu chorei. Aí ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele falou para mim, Júlio, você é muito sensível. Você vai sofrer muito na vida. Você vai sofrer muito, porque você é muito sensível. O que o senhor acha disso hoje? Isso sempre me volta na mente, essas palavras do padre Martinho. Eu gostava muito dele. Ele foi muito paciente comigo. Quando eu estava com muitas saudades de casa, eu ia conversar com ele. E então me marcou muito isso, né? De dizer, você é muito sensível. Ele falou até, você é sensível como uma pombinha. Você vai sofrer muito, ele falou. E parece que foi uma certa premonição. E o senhor tentou se blindar desse sofrimento ou o senhor optou por receber esse sofrimento assim Então mesmo? não tem como blindar, né? Não tem como você não é uma pessoa blindada. Eu acho interessante que alguns padres, meus colegas, que não estão tão próximos, perguntam às vezes para as pessoas, o padre Júlio anda em carro blindado? O padre Júlio tem segurança? Não, não tem nem carro blindado, nem segurança. Então, a gente tem que saber que aquele velho ditado, quem sai na chuva é para se molhar. E estar do lado que eu estou, eu sei que você é combatido. Se você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado. Se você está do lado dos ofendidos, você vai ser ofendido. Se você está do lado dos que apanham, você vai apanhar também. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que eu nunca mudei de lado. Eu sempre prefiro estar do lado dos que perdem, não dos que ganham. Prefiro estar do lado dos que apanham, não dos que batem. Em que momento o senhor tomou essa decisão? É uma aprendizagem. Acho que as decisões não são estáticas. Elas são dinâmicas. É como no casamento, como em todo relacionamento. Nunca está pronto. Tem sempre que ser construído. Sim, verdade. Assim é o amor. O amor não é um pacote que você compra, mas um caminho que você trilha. É um caminho, eu entendo. E é isso mesmo. Mas o amor, qualquer relacionamento, qualquer situação que você se propõe a enfrentar, você tem que, quanto mais preparado, quanto mais você se aperfeiçoar, se adequar, melhor vai ser esse caminho. Né? Por mais difícil que seja, você precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades desse caminho, porque você sabe que ele vai ser difícil. E de verdade me assusta um pouco, porque quando você fala, o padre Júlio anda de carro blindado? Não, não anda. Ele se protege de alguma forma? Não, ele está lá no meio de todo mundo, acesso a todo instante. Porque não é por um instante, se não em vários, você foi perseguido diretamente. Eu sei que você já sofreu diversas ameaças de morte. Você até aí eu acho incrível. Que você já andou de carro com uma das pessoas que queriam te assassinar. Sim. Né? Por uma escolha sua. Sim. Você não sei se você não entende ou se você vê de forma diferente do que eu vejo, que falta às vezes uma prudência ou alguma coisa em relação a isso, sabe? Porque é uma voz forte e ela, teoricamente, vai ser calada.
Sim, é um risco que a gente tem. Então, o caminho que eu faço tem um preço, ele não é gratuito. Eu tenho que saber que eu vou enfrentar desafios. Eu gosto muito de uma santa, que até temos uma casa dedicada a ela, que é Santa Edith Stein. É uma santa muito contemporânea, ela morreu em 1942. Ela foi gaseificada pelos nazistas, ela morreu no campo de concentração. Ela era judia, ela ficou um tempo ateia, depois ela se tornou cristã, católica, na casa de uma família protestante. E depois ela foi muito perseguida por ser judia, e ela era uma filósofa, fenomenóloga, trabalhava com Edmund Husserl, e quando ela perdeu toda a cátedra e tudo, ela foi para o Carmelo, em Colônia, na Alemanha, depois para Etten, na Holanda, e, por fim, ela foi presa pelos nazistas e foi levada para Birkenau, onde ela foi gaseificada. Ela diz uma frase muito bonita, que eu gosto muito. Ela diz: sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde, mas nos conduz. Então, ter fé é confiar. O amor está me conduzindo. Para onde? Eu não sei. Mas tem que ter coragem para andar num carro do cara que você... O cara tá lá para te matar, você sabe disso. Você vai andar de carro com ele. Eu quis mostrar para ele que confiava nele. Esse caso foi muito interessante. Eu não sei dessa história, eu até ia perguntar qual que é. A Valdênia, que é uma advogada, ela teve que sair do Brasil durante um tempo por ameaças. Ela depois se casou, ela está no Nordeste do Brasil. A Valdênia é minha querida amiga, irmã, que atuou muito comigo nas prisões, nas delegacias, nas rebeliões da antiga FEBEM. Nós vivemos momentos de fogo, de tiroteio, de cercados pela tropa de choque. E aconteceu um caso lá onde ela morava, de que mataram uma pessoa. E essa pessoa que matou era ligada a um grupo de tráfico, um grupo forte na região. Só que eles pegaram um rapaz deficiente mental e pediram para ele pegar o corpo e jogar no rio. E o rapaz foi com a carriola, pegou o corpo do que foi morto e jogou no rio. Conclusão, ele foi preso. E nós sabíamos, e a Valdênia sabia, que não era ele. E aí nós começamos a defendê-lo e tratar na delegacia. E aí ficou claro que não era ele e prenderam a pessoa. E na hora que prenderam essa pessoa, o delegado viu que a Valdênia estava falando comigo no telefone sobre o caso. E o delegado falou para a família do preso: eu não posso fazer nada porque até o padre Júlio está seguindo o caso. Aí o pessoal desse grupo disse: mata o padre. E a pessoa que ia me atropelar, que ele ia me matar atropelado, falou para a Valdênia: olha, eu sou do interior da Bahia, eu estou com peso na consciência de ter que matar um padre. E a Valdênia perguntou: que padre que você vai matar? Ele falou: o Júlio Lancelotti. Ele falou: pelo amor de Deus. Aí ela me ligou e falou: onde você está? Eu falei: eu estou na Casa Vida, que era a casa das crianças com HIV e AIDS. Ela falou: não saia daí. Aí eu fiquei esperando, ela veio com o rapaz, com o que ia me matar. Ela foi muito corajosa, né? E aí eu falei para ele: olha, eu não tenho como te provar que eu não tenho nada a ver com a pessoa que está presa e não estou prejudicando em nada. Você vai ter que olhar nos meus olhos e acreditar em mim. E para que você saiba que o que eu estou falando é verdade, eu vou entrar no teu carro e você vai me levar para casa. Nossa. Aí ele me levou para casa. Claro que eu passei uns bons dias tomando cuidado para não ser atropelado, mas ele acabou desistindo. A Valdênia também agiu lá com os vários grupos de poder naquela região. E não foi a primeira vez que quiseram me atropelar. Eu lembro muito quando a Luísa Erundina era prefeita de São Paulo.
Até eu estive com ela agora, ela está com 90 anos e recebeu o título de doutor honoris causa pela PUC de São Paulo. Até uma curiosidade, a PUC deu desde 1948 27 títulos de doutor honoris causa. Desde 1948. A última a receber o título, em 2025, é a Luiza Erundina. E dos 27, só 5 estão vivos. O Dalai Lama, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, é doutor honoris causa pela PUC. O ex-primeiro-ministro de Portugal, Durão, ele é doutor honoris causa pela PUC. O Edgar Morin, filósofo com 104 anos, está na França, é doutor honoris causa. E os 2 brasileiros, doutor honoris causa pela PUC, vivos, é a Luiza Erundina e eu. Senhor. Poxa. Eu sou doutor honoris causa pela PUC de São Paulo também. Então somos os 2 brasileiros vivos que somos doutor honoris causa pela PUC. Dos 27 que receberam o título até hoje. 3 estão fora do Brasil, só 2 no Brasil. E quando a Luiza Erundina era prefeita, num inverno muito forte, eu pedi a ela que abrisse o centro esportivo da Moca para alojar os moradores de rua que estavam ficando na rua. E foi quando o atendimento à população de rua foi municipalizado, porque antes era tudo do Estado. Foi no governo da Luiza Erundina que municipalizou. Isso então, foi bom? Foi bom, porque pela lei... Mais eficiente o município atender as pessoas? Porque as pessoas estão no município, que é o que sempre diz. As pessoas... o lugar que elas estão, nós estamos no município. Então é no município que o SUS vai nos atender, é no município que a escola pública vai nos atender, é tudo no município. E a população ficou muito revoltada, porque diz, esses mendigos vão vir aqui no centro esportivo, vão esporcalhar tudo, e nós íamos toda noite pôr os colchões, levar alimento quente para eles. Desde aquele tempo a coisa é complicada. E numa noite, quando eu terminei, não tinha ninguém para me levar, eu vim a pé pela rua Taquari, e bem onde tinha, na esquina da Taquari com a Caçandoca, tem um motel, que foi inclusive construído, autorizado pelo Jânio Quadros. E quando eu estava na calçada, isso claro, há mais de 30 anos atrás, né, eu estava com muito mais agilidade. Na hora que eu estava vindo pela calçada, um carro subiu na calçada para me atropelar. Tentar matar o senhor. Aí eu pulei no muro do motel. Ainda, se me pegassem, iam dizer, o padre foi morto no muro do motel. Eu tava pensando nisso também. O que a gente recebeu de mensagens, tipo assim, pra não ouvir o senhor, não receber o senhor, uma raiva tão grande assim, não faz sentido. Eu fico imaginando o que o senhor deve receber. Se a gente em uma semana recebeu tanta mensagem, e recebemos também várias mensagens positivas, elogiando, mas eu imagino que o senhor deve receber de mensagem de ódio. Pois é, eu recebo muitas. Às vezes até as pessoas me aconselham a não ler, a não ficar dando importância. Ele mesmo diz para mim, não fica lendo. Deixa que eu resolvo. As coisas, porque ele entende muito de redes digitais. Eu nem chamo de redes sociais, eu digo que são redes digitais. Então, chega muita coisa. Você tem que peneirar. Agora, a todos esses que foram contra, eu mando uma bênção, um abraço. E digo, somos irmãos e vamos continuar sendo irmãos. E quem não reprovou, também o abraço, bênção, força, coragem. Acho que a gente não tem que desanimar. Agora, crítica vai ter sempre.